Olá a todos, bem-vindos a este podcast que muito nos orgulha e que iniciamos aqui uma série de 10 episódios que eu penso que toda a gente vai gostar. Aqui a nossa ideia, e eu como representante das 3 farmácias da Calendário, da Farmácia da Devesa e da Farmácia da Estação, foi um bocadinho trazer temas que nos abordam na farmácia e que nós gostamos de falar, e às vezes gostávamos de ter mais tempo de falar sobre eles com os nossos utentes e trazê-los para aqui num outro contexto, de forma a que quem quiser, quem tiver interesse, nos possa escutar e possa escutar tanto a mim menos, porque eu só vou conduzir aqui um bocadinho estas conversas, não é? Entre cápsulas e conversas, que é aqui o título do nosso podcast, mas eu só vou um bocadinho conduzir e vou trazer aqui uma série de convidados com experiência, com rigor científico, que sabem do que estão a falar, e por isso acho que vão ser trazidos temas super interessantes, que poderão ter mais interesse para uns ou para outros, mas que trarão aqui inputs muito bons. Hoje, o nosso primeiro podcast é sobre os medicamentos de emagrecimento e o que é que eles trazem para que revolução é esta dos novos medicamentos de emagrecimento, e não haveria melhor pessoa para esta conversa do que a doutora Ana Pedro, que é nutricionista nas 3 farmácias, já trabalha comigo há muitos anos, somos antes de mais amigas, e por isso isto vai ser uma conversa informal, sempre informal, mas com muito rigor, ou seja, tudo que nós trouxermos aqui são realmente coisas científicas, não é um achómetro, não é uma moda, não são coisas específicas. Olá, Ana, antes de Olá. mais. A Ana não precisa assim de muitas apresentações, mas a Ana é nutricionista há quase 20 anos, não é? Tem a especialidade em nutrição clínica, trabalha quer em contexto de farmácia, quer em contexto de clínica, acompanha muito na parte da obesidade e de emagrecimento, mas também noutras questões, não é? Nós às vezes pensamos na nutrição só no emagrecimento e não é E só não é. isso. E por isso hoje vai-nos trazer aqui um bocadinho o que é a visão dela sobre estes fármacos milagrosos que agora nos aparecem. Eu só para aqui, para contextualizar, por isso quando nós estamos a falar dos novos fármacos que aparecem aqui, estamos a falar, o que nós ouvimos das canetas emagrecedoras, estamos a falar especificamente, em termos de nomes comerciais, e aqui vou ter que pôr nomes comerciais, da Ozempic e da Mounjaro, agora mais recentemente. Ozempic a semiglutido, a Mounjaro agora a tirzepatida. Eu vou só fazer aqui um enquadramento para depois a Ana pegar aqui, vou pegar aqui numa parte um bocado mais, o que é a parte mais farmacêutica aqui, que é a parte que me apaixona. E para fazermos aqui um enquadramento do que é que são estes 2 fármacos, não é? São 2 fármacos que são agonistas de 2 hormonas que existem naturalmente no nosso organismo. No caso do semaglutido é um agonista da GLP-1 e no caso da tirzepatida é agonista tanto da GLP-1 como da GIP. São 2 hormonas que estão naturalmente, eu vou-me focar aqui mais na tirzepatida, na Mounjaro, porque realmente é o que é agora mais específico em termos da obesidade e do emagrecimento, e está em primeira linha, e por isso vou deixar aqui um bocadinho o Ozempic para trás. Por isso, estas 2 hormonas, elas estão presentes naturalmente no nosso organismo e eu quero que isto toda a gente entenda. Todos nós produzimos estas hormonas, são hormonas produzidas no nosso intestino e são produzidas naturalmente quando nós comemos e fazem uma regulação do que nós sentimos vontade de comer e do que e de quando nós achamos que estamos realmente cheios ou não estamos cheios e se nos apetece comer mais ou apetece-nos comer menos, pronto. Qual é a revolução aqui da Mounjaro? É trazer estas 2 hormonas, não é?
Por isso, eles são agonistas destas hormonas, ou seja, vão se ligar no organismo onde estas hormonas normalmente se ligam. E a revolução aqui é, enquanto nós com a GLP-1 tínhamos tipo o Batman, já, não é? Com estas duas temos tipo o Batman e o Robin, ou seja, temos dois que em conjunto vão ser muito mais eficazes, porque vão atuar aqui em vários eixos. Vão atuar quer na nossa sensação de saciedade, ou seja, elas quando se ligam, estas hormonas ligam-se a receptores que são espalhados em todo o nosso corpo, desde o estômago até ao cérebro, e quando elas se ligam no estômago, o que elas dizem ao nosso organismo é: tu estás saciado, tu não precisas comer mais, não faças mais movimentos de estômago, porque o que está aí, o que está no intestino, já é suficiente, por isso tu não te precisas de alimentar mais. Pronto. E depois, estas hormonas passam também para a corrente sanguínea e passam para o nível cerebral e chegam lá em cima ao nosso cérebro e também nos vão dizer: tu hoje escusas estar a pensar tanto tempo em comida, não penses tanto em doces, o teu nível glicémico já está alto. E isto é que é super importante, não é? E é o que faz toda a diferença de tudo que existia no mercado, não é? Em termos de farmacológicos, porque é uma resposta muito completa, não é? No fundo, em vários aspectos, é uma medicação que modula quer uma parte física, quer uma parte comportamental. E nós vamos explorar isto agora ao longo do podcast. Eu agora acho que já expliquei aqui o meu Batman e o meu Robin, que era aqui a parte importante, e passo aqui isto aqui para a Ana, não é? No fundo, e para passarmos aqui, se calhar, para a doença em si. Sim. A doença que nos traz e que trouxe estes medicamentos. Claro que inicialmente eles foram preconizados para a diabetes, não é? Sim. Mas depois, e mais agora com a Mounjaro, a especificidade dela é mesmo para a obesidade. E isto da obesidade é o que é, Ana, que tanto se fala? A obesidade é muita coisa. Antigamente nós pensávamos a obesidade é para corrigir basta comer menos e mexer-se mais, não é? Mas este paradigma não é assim. Biologicamente foi-se estudando muito e a obesidade é muito mais complexa do que só o peso a mais. Nós dizemos que a obesidade é uma doença crónica e crónica porquê, não é? Exato. Porquê? Que é Porque crónica? não há cura? A verdade é que não. Há tratamento, há um acompanhamento, mas a cura em si da doença não há. E a obesidade é uma doença multifatorial. É desde o ambiente que nós vivemos, a sociedade em que nós estamos a comer e a socializar, porque nós, um bom português, temos sempre a mesa como um mediador, convívio. um ponto de convívio. Temos a parte genética, que também não nos podemos esquecer. Quer dizer, nós temos aqui muitos fatores em que nós gradualmente vamos desenvolvendo a doença, porque ninguém nasce obeso, não é? É um desenvolvimento da doença. E como é um desenvolvimento da doença, são hábitos que se foram criando durante anos, muita publicidade e marketing muito enganoso até sobre os alimentos, não é? De como é que eles se comportam e isso foi levar a uma, ou seja, não existe aqui a consciência, não é? Até da própria doença da obesidade, que eu acho que até é muito discriminada, porque nós sabemos que a obesidade leva a tantas doenças. É o fio condutor, não é? Sim. Para a diabetes, para a hipertensão, para as dislipidemias, que é o trampolim, não é? Para doenças graves. Para doenças mentais. Não é? Até fala-se muito até a quantidade dos açúcares nas crianças de criar maior irritabilidade. Portanto, a obesidade são comportamentos em que a pessoa vai adquirindo muitas vezes de forma muito inconsciente, não é? E depois é desconstruir isto muito com o paciente, porque a maior parte das pessoas ou têm dificuldade muitas vezes em assumir que aquilo que tem é uma doença. E transmitir isto de uma forma às vezes mais afável e mais empática também acaba por ser difícil, não é?
porque a obesidade depois acaba por acarretar tantas consequências, tanta mudança de hábitos, que nós temos que ser carinhosos e entender aquela pessoa para sermos nós, e eu, neste caso, um veículo para ajudar aquela pessoa a ter comportamentos mais saudáveis, adaptar novas rotinas e E de vamos uma forma gradual, não é, gradual. Ana? Também, porque isto Sim, aqui nós não queremos fazer isto tudo de um dia para o nem outro, nem conseguimos, conseguimos, nem não é? conseguimos. Mesmo com a questão das canetas, também é outra questão, Sim, mesmo com a questão destes fármacos novos, as pessoas às vezes têm alguma dificuldade acham que isto é muito imediato, e não não é, é. E e não não é, deve ser. e não deve ser. E não deve ser. Aquilo que nós a verdade é que nós até agora não tínhamos nenhum fármaco destinado para o emagrecimento. Pois não. Portanto, o que é que muitas vezes se usava? Era antidepressivos porque vão modular o apetite, era medicamentos para a diabetes, como a metformina, Metformina que já era por causa da usada. resistência à insulina para ajudar, portanto, mas efetivamente nós não tínhamos um medicamento tão eficaz. O que é que nós tínhamos? As cirurgias bariátricas, não é? Que Sim. ainda continuam a ser muito, muito usadas, e agora temos a implementação destas canetas emagrecedoras que veio revolucionar a intervenção na obesidade. Eu digo que a nutrição está Num numa época turnover. de mudança. É, Nós eu nós estamos também numa acho. época de mudança. Os médicos cada vez mais ativos também contra esta doença, não é? Acho que estamos todos numa equipa muito mais multidisciplinar para tentar, efetivamente intervir na obesidade, na base da obesidade, Até não porque é? estas próprias novas medicações também trazem esse desafio, não Trazem. é? De trabalharmos mais em conjunto, porque a verdade é que aquilo, tal como eu dizia, não é? Estas hormonas trabalham de tal maneira, de uma forma tão complexa e mexem em tanta Eh, coisa que cada vez mais tem que olhar depois para o processo até de emagrecimento de uma forma muito multifatorial, ela não é? Temos que ir olhando para vários pontos, não pode ser só Eu para a eu acho baixa eu dos, eu a eu dos acho que quilos. estas canetas vieram silenciar vozes que nós temos, É, não é? é a Portanto, sensação que eu fico também, não até é? quando ouço os doentes que Os fazem, sim. exatamente, veio silenciar aquelas vozes, porque eu chamo estas canetas como, não é, o engordar, a obesidade é como se fosse um termostato de uma casa. O nosso organismo vai querer sempre Voltar, voltar ao peso exatamente, inicial, não é? exatamente. E esse termostato, que é o nosso hipotálamo, não é? Tem aqui um fator que o nosso organismo ele defende-se. Portanto, ele está sempre a querer defender-se, ele quer armazenar gordura, não é? Exatamente. E o monjaro ou semelhantes, não é? Eles, como vão atuar na parte do hipotálamo, no centro de recompensa, as pessoas sentem-se muito mais calmas, aquele food noise não existe, aqueles cravings de, não é? Silencia essas vozes. E isso é uma ajuda crucial em alguém que tinha maus hábitos, criar bons hábitos e isto acaba por não criar ansiedade na pessoa, porque E é uma das coisas que os utentes me relatam e é de certeza isso, também te dizem a ti, que se sentem muito menos muito ansiosos, mais calmos. muito mais Olham calmos. para a comida de uma forma muito diferente, não é? Porque a verdade é que a comida dá-nos conforto, não E é? prazer. E prazer, não é? Nós comemos um alimento, até aqueles alimentos mais palatáveis, hiperpalatáveis, não é? Com mais gordura ou com mais açúcar, nós através do neurotransmissor da dopamina, nós sentimos-nos Bem, bem, não é? E isto vai ajudar a que este centro de recompensa é como se estivesse cheio e a pessoa não tem aquela vontade de comer. E isto, a nível do nosso trabalho aqui, além da parte técnica nutricional, vai ajudar muito a que a pessoa efetivamente está numa fase muito mais tranquila, as vozes estão silenciadas e dá para nós conversarmos até da comida de uma forma mais diferente, sem: "Ai, mas eu preciso de um doce. Ai, mas eu preciso de um salgado. Ai, eu não consigo estar sem um chocolate." Isso não acontece. ou passares por uma, a verdade é que nós vivemos numa sociedade que é muito visual, é muito apelativa em É, tudo, não é? E é. e não é só, é na parte do físico, não é? Porque tu Sim, olhas para os outros e até te olhas a ti depois de olhares para o outro e dizes assim: "Opá, eu gostava era de ter aquele corpo", não é? Por isso há uma pressão social muito grande, nisto, muito grande. e também há a pressão da comida também em si, não é? Porque tu passas numa montra ou vais a um restaurante,
não é? E olhas e a comida visualmente dá-te, não é? Dá-te aquele Dá, desejo dá. de comer. E acho que esta parte, não é? Nós vivemos numa sociedade que é assim, que é muito visual, É, não é? é. E, e isto depois na alimentação é muito complicado, porque eu realmente vejo pessoas que vivem em torno do que é que vão Vou comer comer. a seguir. É. E às vezes quando as pessoas começam a fazer esta medicação, elas depois dizem-me: "Ai, eu tenho uma vida tão mais tranquila agora". É porque, é assim, eu ando mais sossegada, eu não estou a pensar o que é que eu vou comer a seguir, o que é que eu vou lanchar, se vou comer aquele bolo, se vou comer aquele pão, se vou é Verdade. tudo mais tranquilo e como as coisas sem ter aquela pressão psicológica de dizer: "Ai, mas isto vai me engordar, É. eu vou ficar aqui mais gorda Aquela e penalização que a já não vou pessoa ter aquele sente. pneu ali de lado e já não", pronto, e tudo isto para as pessoas mais magras, que depois nos casos de Sim, obesidade, maiores são situações diferentes. Mas tudo isto, alivia muito o processo de muito. emagrecimento e também facilita a vida, com certeza, a ti, A aos verdade é nutricionistas. que é que o processo de emagrecimento é difícil, não é? Pois Ou é, ou é. ou ou até a perda de peso numa fase inicial até é fácil, ou se a pessoa estiver motivada e nós pegarmos E nessa focada. focada, nós pegamos nessa motivação. Mas o problema não trata-se do primeiro impacto que tem a nossa intervenção, trata-se de depois de continuarmos sempre com a nossa intervenção, não é? Porque a pessoa diz: "Ai, já emagreci", e começa a ceder aqui, começa a ceder ali, e quando dá por ela já vem outra vez para o peso E aí inicial, traz não é? os Os desafios desafios, não é? desta Porque medicação, eu porque ela realmente facilita o trabalho, muito, muito. mas, mas no fundo, eu no outro dia lia um artigo que dizia: "Será que nós não estamos a entrar aqui num facilitismo, num culto da imagem, não é, que a sociedade também nos impõe, hum, ou nos tenta impor, se calhar, e não entramos aqui num facilitismo", porque a verdade é que estas novas medicações facilitam muito, mas depois vem esta parte que tu estás a dizer, que é o outro lado da moeda. É o sim senhor, as pessoas perdem peso, porque perdem, não é? Com a inicial, com a Ozempic, estávamos a falar de 16%, não era? É, Mais ou menos de peso corporal, num ano, e as pessoas também têm sempre que pensar que isto aqui, estamos a pensar aqui a longo prazo. a longo prazo, e numa mão já estamos a pensar em 22%, mais ou menos de É média de muito, peso de é emagrecimento. muito, É muito, muito, são muitos quilos. sim, Mas agora entramos aqui nesta parte, isto tem o reverso da tem. moeda, nós Eu estamos eu eu não estamos a concordo colocar coisas no nosso no organismo que estão a mimetizar hormonas que nós temos e que nós temos que perceber que impacto é que isso vai ter na nossa máquina, não é? a verdade é que o risco de uma pessoa estar obesa, eu acho que é muito superior a qualquer risco que a monjar possa ter. Concordo completamente contigo. Portanto, eu não acho que seja, eu não concordo muito que eu acho que é um facilitismo para quem quer perder 5 quilos, pronto, não é? É isso. Isto é um facilitismo. Agora quem tem que perder 30, 35 quilos, Concordo eu não totalmente acho que seja um contigo. facilitismo, eu acho que deve ser implementado, porque uma pessoa que tem que perder 30 quilos, ela já tentou de tudo, não é? É uma pessoa que ninguém gosta de ser obeso, porque as tarefas diárias do dia a É dia, tudo muito mais é tudo complicado. muito mais complicado. Portanto, essa pessoa acredito que já tenha tentado muita coisa. E nós temos agora um fármaco em que vai dar aqui um empurrão a esta pessoa de tornar este processo muito mais fácil. Eu acho que não é facilitismo. Porque senão também íamos para os diabetes tipo 2, olha, não há medicação e tens é que ter um Mas isto comportamento é preciso alimentar, mudar um não bocadinho o é? mindset da sociedade que vivemos. A Sim, verdade é isso, é porque quando e é que a ti acontece-te, não é? E eu acho que, cá em Portugal, pronto, nós ainda somos mais recentes, mas hum, nos Estados Unidos, já se vê mais isto. "Ai, aquela pessoa está muito magra, emagreceu muito". Também esteve a fazer monjauro, claro. assim é fácil. Pá, mas a verdade é que ninguém te diz assim: "Olha, a tua tensão arterial está muito boa". Também tiveste a fazer um Verdade. medicamento antihipertensor, ninguém te diz Não, isso, não não. é? Ninguém te diz É isso. Tu verdade. tomas um medicamento antihipertensor, porque tens que o tomar, Tomar. tens de ter a tensão arterial controlada. E lá está, e tem que mudar aqui o mindset da nossa sociedade, que realmente a obesidade
é uma doença que as repercussões E que de temos ser agora um obesa medicamento que não tínhamos, não é? e que este medicamento tem que ser olhado assim, Assim, como um medicamento, não é como exatamente. um penso rápido que se vai colocar ali e lá está, para os tais 5 quilos que se quer perder, coloca-se ali É um o penso penso rápido rápido. e depois até se fica dependente dele durante muito tempo, porque só pões o penso rápido e não mudas nada na tua vida, É, não é? é. Mas isso é uma coisa, a pessoa obesa e a obesidade é É outra, outra coisa. não é? Nós necessitamos, eu tenho tido muito sucesso com esta medicação. Eu cada vez vejo mais médicos a intervir também nesta área e vejo resultados fascinantes com isto. Coisa que era muito difícil, a pessoa tinha que estar extremamente focada e era que nós conseguimos chegar a uma perda de peso de 50 quilos, que acho que é o meu recorde, assim, sem nada. Mas com esta medicação, aliás, é isso que estavas a dizer, Alexandra, nós já temos estas hormonas, nós já temos a GIP e a GLP-1, nós estamos a estimular isto, não é? Nós, um obeso tem um processo inflamatório no corpo, não é? A adiposidade, portanto, aquilo é inflamatório. Nós estamos a reduzir, não é? Metabolicamente, ou estamos a reduzir todo o risco que aquela pessoa possa ter a ter doenças cardiovasculares. Portanto, eu acho que aquela parte da sociedade, oh, fazes isto porque emagreceste, porque fazes isto. Que digam o que quiserem, é uma medicação que estamos a ter resultados muito bons e os médicos, existe um acompanhamento muito grande, mesmo até pedido de análises, não é? E Eh, tu achas que em termos da nutrição as pessoas estão, devidamente esclarecidas quando começam a fazer a medicação? Estão devidamente esclarecidas não, depois das mudanças não, de alimentação e até de comportamento também na atividade física e etcétera que têm que ter, não. com o uso da medicação? Não, eu até faço, até uma primeira abordagem quando a médica ou o médico prescrevem a medicação, eu faço um desenho a explicar como é que funciona esta caneta. Porque as pessoas vão fazer a caneta, mas elas não sabem bem como é que funciona. Pois não. E eu gosto de desenhar, explicar isto vai provocar um esvaziamento gástrico muito lento, o grau de saciedade vai estar sempre aumentado, por isso é que temos que ter aqui alguns itens, alguns cuidados nutricionais para depois não termos os efeitos secundários da medicação. Eu gosto de explicar como é que funciona esta caneta. Porque a pessoa depois também, ok, isto está-me a acontecer por causa disto, eu exagerei, por isso é que estou mais nauseada, não é? Eu Lá gosto de está. explicar o Porque lá está, mecanismo, quando não as é? pessoas percebem que não é que aquilo é uma hormona, não é? No fundo, nós estamos a injetar uma hormona parecida com a que nós temos, não é? Exatamente. Mas é um químico, não é? Mas que se vai ligar aos receptores que Todos. nós lá temos. E esses receptores estão por vários sítios, não é? E realmente isso que tu fazes é super interessante, porque as pessoas se perceberem onde é que aquilo está a atuar, não é? Que está a Exatamente. atuar, que aquilo é produzido no intestino e que vai atuar quer no estômago, quer no intestino, as pessoas têm que perceber, não é? Que a sensação de terem o estômago cheio é uma sensação falsa, não é? No fundo, e que há alimentos que são super importantes que eles ingiram, não é? Muito, muito. E depois também uma prática que eu tenho, que também é fundamental, além do acompanhamento desta parte alimentar, nós vermos como é que está a evoluir a perda de peso. Porque não me interessa perder massa muscular, não é? E nós sabemos que com a idade, a depleção da massa magra é uma coisa, A pronto, partir dos 40 é é, mais é. difícil, não Por é? isso é que aqui fala-se muito no treino da força, em gestão de proteína, efetivamente isso é extremamente importante, Sim, porque quando estás a perder os quilos, eles não não é? sabes se vão ser de massa magra, se Mas vão ser... nós Nós gostávamos que conseguimos, fosse só de massa massa gorda, gorda. mas não são, pois não. Mas nós conseguimos na farmácia, porque temos um aparelho, temos Exatamente. uma balança in-body que é das melhores bioimpedâncias do mercado, em que nós, ao fazermos essa avaliação, vou fazer aqui um parênteses, a verdade é que quem tem 136 quilos tem tudo a mais. Tem músculo a mais, tem gordura a mais, portanto, Exato. vai perder tudo. Agora, a proporção que perde de músculo e de gordura é que nós temos que estar atentos, não é? A isso para preservar, não é? A nossa massa magra, Ou seja, perder peso de uma forma inteligente. inteligente, não é? Porque às vezes o peso, eu digo que o peso é o somatório de vários fatores e até podemos ter o mesmo peso e composições corporais completamente distintas, não é? Exatamente. E quando nós, a pessoa está a fazer, o utente está a fazer o monjaro e nós vamos avaliando
e que nós estamos a conseguir preservar a massa magra em virtude da perda da gordura, eu acho que não existe um emagrecimento mais equilibrado, não é? Que nós possamos fazer, porque, claro, novas rotinas, novos hábitos alimentares, não é? Já entra no supermercado com outra visão daquilo que vai comprar, a organização Até para depois da semanal manutenção da dos manutenção, resultados que se exatamente, conseguem, não é? não é? E a pessoa olhar, não é? É muito fácil nós materializarmos às vezes as coisas. Eu quando olho para um gráfico e a pessoa começa a ver, realmente não perdi massa Massa magra, magra. mas estou a perder gordura, ou seja, o meu esforço, né, porque como monjar também é preciso haver algum esforço, nem tudo, Sim, sim. não é? Nem tudo é fácil, não é? Com alguns, eu estou a conseguir atingir o meu objetivo. E a pessoa, esta relação que eu vou criando também com a pessoa e que eu quero estar muitas vezes em consulta com essa pessoa, não pode ser, começa a iniciar e daqui a 6 meses é que vou avaliar. Portanto, não, Claro. tem que ser uma avaliação muito, muito a miúdo para conseguirmos mudar e porque as semanas não são todas E iguais, até a para vida não é. controlar em termos de efeitos secundários o que Vários, vai aparecendo ou não é? não é? E sermos aqui um veículo de fácil acesso para a pessoa conseguir alterar, porque também existem alguns efeitos secundários Claro que existe. da E que são Monjaro importantes, e que alguns são estão um importantes. bocadinho conseguem ser um bocadinho evitados com o início logo de uma suplementação adequada, vai ser um tema do próximo podcast, e que também é importante e que acho que nem se calhar, nem toda a gente está tão dentro do assunto, mas se calhar conseguia evitar aqui alguns efeitos secundários, mas eu acho que principalmente, mas eu quando olho e quando dispenso uma medicação destas, eu tenho sempre o cuidado de dizer à pessoa, quando ela está a iniciar o tratamento, é super importante que faça uma avaliação nutricional e que faça uma avaliação do seu peso neste momento Inicial, não é? inicial, até para ter esta consciência realmente de qual vai ser o percurso, porque isto lá está, é uma viagem longa, não é uma É coisa longa, nós temos que frisar isso, é é uma isso, viagem longa. isto não é uma coisa: eu para a semana já tenho menos", Não, não é, não é. não é, Nem convém que seja assim, porque senão estamos a perder massa magra, não estamos a perder e gordura. por isso é que eu gosto muito de dizer, esta avaliação inicial não é, na Embody, da bioimpedância é super importante para perceber Muito. o que é que aí tem, e o que é que nós vamos ganhar neste tempo. E falar destas questões, destes efeitos secundários, das náuseas, do trânsito intestinal Intestinal mais mais lento, demorado, sim. algum refluxo que algumas pessoas também se queixam e que às vezes em casos mesmo graves até podem dizer à pessoa, não é? Desmotivar e no fundo a pessoa até deixar a Deixar. medicação, quando são coisas completamente evitáveis, não é? Porque, Alexandra, eu acho que metade das pessoas que estão a consumir, que estão a fazer a terapêutica do Monjaro, não são acompanhadas a nível nutricional. Pois não. Não é? Não são. Se nós em qualquer emagrecimento temos ali alguns déficits, não é? Por exemplo, nós fazemos uma cirurgia bariátrica, não é? E o utente tem que sair dali já com complexo vitamínico para toda a vida, não é? Eu não é comparável uma cirurgia bariátrica, um sleeve ou um Monjaro, mas a nível de perda de peso, nós estamos E muito nós sabemos, próximos, não é? há vitaminas que só são absorvidas E a das nível intestinal É com isso. gordura. Ora, se tu não estás a ingerir gordura, como é que Como é que elas elas vão vão ser ser absorvidas? absorvidas, não é? Não vão. E Depois gera o cansaço, que é cansaço, outro efeito queda secundário. de cabelo, não é? Portanto, e isso monitorizando com a parte da nutrição, eu quero garantir que aquele meu utente sai dali, não é? Com as doses mínimas recomendáveis, obrigatórias. Isto é obrigatório fazer, nem que demore uma tarde inteira a comer um ovo cozido, não é? É isso, Pronto, porque às estou aqui a vezes exagerar, mas é, sim, mas mas nem que demore uma tarde inteira com este alimento. Há aqui mínimos que nós temos que cumprir, porque eu quero ficar descansada de que as doses diárias recomendadas das vitaminas e dos minerais que está ali, claro. não é? E depois uma coisa também muito muito que eu vejo é a fácil adaptação que a pessoa tem ao plano alimentar, ao contrário de quem não faz o Monjaro. Porque esta parte É cerebral muito é fácil. super interessante É, e realmente por isso é que a Monjauro é tão inovadora, é. porque realmente a união destas 2 coisas eu acho que mesmo
quando eles estavam, e eu já li alguma coisa sobre o assunto, e acho que quando eles estavam a estudar, não é, que estudaram um medicamento até mais para o uso inicialmente da diabetes, e diabetes. quando falamos de diabetes só falamos na GLP-1, e a outra hormona, a GIP, era assim uma hormona que ninguém entendia muito bem, que sabia que era ali por causa que armazenava gordura nos adipócitos e tal, e quando eles começaram a olhar para isto, à parte da obesidade, é que começaram a perceber aqui um bocadinho a importância, porque realmente a modulação cerebral a nível do hipotálamo que estas hormonas têm é inacreditável. E não só na compulsão de comida, em várias compulsões. A Nas Monjaro, adições, não é? exatamente, a adições. Monjaro está a ser estudada em alcoolismo, até em consumo de opioides, tudo que seja consumos exagerados, porque a atuação dela nos cravings, nos desejos, é tão interessante É. que eu acho que ainda se vão abrir muito mais portas Eu até do uso da eu Monjaro. vou particularizar. Eu tive uma utente minha que ela adorava fazer compras na Zara, online. E ela disse, veio à consulta, estávamos a conversar, eu pergunto sempre como é que sentiu, como é que esteve e tal, e ela disse assim: "Olha, eu agora nem vontade tenho de ir ao carrinho da Zara e comprar." Eu achei aquilo super Mas é. interessante, mas O comportamento muda, das compulsões, as Muda. compulsões são altamente moduladas por Porque este nós não fármaco. temos um centro de recompensa só para a comida, Pois não. só para a roupa, É o mesmo. é o mesmo. E a verdade é que realmente este tipo de tirzapatida está a abrir aqui um leque muito grande até de implementação desta molécula, porque está-se a ver efeitos muito grandes em várias adições. E eu vou buscar até um bocadinho aqui não é? O Ozempic foi feito para diabéticos. Sim, o Ozempic, o Não é? inicial, O não é? inicial É para diabetes. para diabéticos. Sim. E as pessoas começaram a ver que aquilo emagrecia alto. Eu também quero. E começou a ser E usado. começou a ser usado para emagrecimento. Eu acredito que isto também do Monjaro, esta tirzapatida, não vai ser também só para a obesidade. Pois não. Portanto, eu acho que ela vai ter aqui um leque de atuação muito maior. E a verdade, Alexandra, eu acho que deves, não é? Acredito que no segundo semestre já vai sair novas moléculas Sim, agora nos Estados Unidos acho que já foi lançada esta semana uma que vai ser que vai ser em cápsulas oral, isso ok. deixa de ser injetável, uma nova molécula. E vai aí ter a retratutida, que acho também. que é a GIP, a glucagon e a GLP-1. E aí acho que a perda de peso ainda é superior, porque Superior. estamos a falar quase de 40% de perda de peso. Pronto, também E só também será usado na parte para casos hepática, realmente e acho que graves. também na parte hepática, não é? Ou seja, para quem tem o fígado, portanto, Se diz fígado gordo. fígado gordo, não é? Sim, Que também tem um efeito sim. muito protetor. Porque aquilo que nós também hoje não falamos e que tem a ver aqui muito também com a obesidade é a resistência à insulina, Exatamente. não é? E nós é que muitos obesos depois se tornam diabéticos. É isso, exatamente, por causa ou seja, a glicose ou a insulina já não consegue ter um papel Exatamente. que ela foi destinada a ter. Nós trabalhando a obesidade numa fase até mais inicial, nós estamos aquelas doenças associadas à obesidade, hipertensão, a diabetes, nós estamos a controlar para essa pessoa não voltar ou não ter esse tipo de doenças. Claro. Isto é poupar dinheiro e dar uma Sim, qualidade sim. de vida Por isso é que se àquela fala cada pessoa. vez mais em fazer a comparticipação deste tipo de medicamentos, tem que haver aqui um controle, no fundo, não é? Porque lá Sim. está, temos que controlar aqui quem é realmente obeso e tem uma doença e precisa da medicação porque tem que controlar essa doença, ou quem tem que mudar comportamentos alimentares, ou a parte do exercício físico, por acaso não focamos ainda, Mas é muito quer dizer, importante. focamos na parte Sim. do treino de força, que realmente é extremamente importante por causa da manutenção da massa muscular, ou ganho de massa muscular, mas temos que pesar aqui dois tipos de pessoas que temos na frente, não é? Quem realmente Necessita necessita mesmo de uma não é? comparticipação, e quem se calhar com uma alteração de estilo de vida e de comportamentos alimentares conseguiria chegar ao mesmo resultado, mas se calhar leva ali uma via mais fácil. Eu não critico, atenção, eu não também critico. não. Achei que a comparticipação sim deve ser reservada, isto no meu ponto de vista, a comparticipação, acho que concordas comigo, a comparticipação deve ser reservada a quem a quem tem uma doença
que é a obesidade, que é a obesidade. não é? Sim, sim. Porque as outras pessoas conseguirão controlar. Um estilo de vida mais saudável, com uma intervenção nutricional também, não é? Com o exercício físico, com a mudança de rotinas que a pessoa obesa também tem que fazer, não é? Até porque, lá está, voltamos a esta situação de emagrecer de uma forma inteligente. Porque senão a verdade é que as pessoas, e eu também já tive doentes assim, começaram a fazer a medicação, realmente atingiram o peso que queriam, mas depois arranjaram, é assim, ou porque se sentem cansados todo o tempo, depois é o trânsito intestinal que mudou totalmente e nunca conseguem que regularize. Depois a parte da queda de cabelo também e da flacidez da pele, que é uma coisa que as pessoas É um não falam facto, muito, não é? não é? Há uma diminuição da Ah, produção de colagênio, se tu não suplementares a pessoa, não é? E se a pessoa não se alimentar corretamente na parte proteica, não é? Tudo isto vai ser exacerbado, não é? E vai. depois eu às vezes e eu tenho amigas como tu tens: "Ai, olha, vou tomar uma Monjaro", assim: "Ah, está bem, toma uma Monjaro, mas olha, não te esqueças, Não te depois a pele derrete não também, é? não é? Os O quilos vão, cabelo mas cai, a pele não é? derrete, os quilos o É, cabelo cai. não é? É preciso pesar É. tudo isto, não é? Por isso é que a intervenção tanto do farmacêutico como do nutricionista é crucial neste processo. Não dá para ser uma intervenção individualizada, não é? E é por isso que eu também valorizo muito as farmácias, porque a verdade é que as farmácias não fazem parte do SNS, mas as farmácias não falham, elas estão abertas sempre com profissionais capacitados, não é? Com um conhecimento científico enormíssimo e para dar ali ao utente. Portanto, eu acho que melhor do que termos sempre uma porta aberta para nos ajudar, não é? Em qualquer intervenção, porque a verdade é que quando nós estamos doentes ou precisamos de alguma coisa, habitualmente o A nosso primeiro. farmácia é a primeira porta. A farmácia é a primeira porta e fala-se muito pouco às vezes da importância da farmácia, não é? E de ter lá E profissionais ter lá profissionais capacitados para ouvir as pessoas. qualificados para estarmos todos em sintonia. E eu vejo agora muitos farmacêuticos, ao venderem, portanto, a Monjaro, hum, perguntam sempre: "Tem acompanhamento nutricional?". É uma pergunta que eu acho que já está quase formatada, porque olha, não tem que ser aqui, mas não se esqueça da importância que é ter um acompanhamento nutricional, não é? Sim, é uma medicação que às vezes as pessoas têm algum facilitismo, às vezes até: "Ai, mas é sujeito a receita médica", mas porquê é que é preciso receita médica? Então, é assim, É, tem que ser. aquilo quer dizer, nós temos que pensar que é um químico que nós estamos a injetar no nosso corpo que vai mimetizar hormonas que já cá existem, mas que vai influenciar aqui uma série de coisas, por isso isto tem que ter um acompanhamento a Isto vários níveis, a nível das análises, das como tu análises, falavas, não antes é? de começar a Começar uma tomar, o médico tem que ver isto muito bem, tem, não é? Tem que ver se aquela pessoa não tem outro tipo de patologia que possa contraindicar a toma, não exatamente. é? E depois toda esta parte após, não é? Desde a dispensa na farmácia, realmente, e todo o Esta aconselhamento que é rede dado, tem que estar muito bem montada. e a parte da nutrição e a parte depois da mudança dos hábitos, desde o ginásio, do exercício físico, do acompanhamento nutricional, da suplementação específica, Específica, não é? E do controle depois em termos de análises pelo médico, que também tem que ser feito, não é? não é? E muitas vezes até os profissionais do exercício físico ajudam também os utentes a controlar um bocadinho, agora vamos para mais carga, agora vamos fazer isto, não é? Também eu vejo muita preocupação, não é? Nos PTs ou nos Sim, profissionais do exercício em também manter a pessoa cada vez mais ativa e também a motivar, portanto, quando nós damos por ela, nós temos aqui uma rede de intervenção enormíssima, é não isso. é? E é assim que tem que ser. E a gente não podemos deixar de apelar, não é? De que nós estamos aqui também para ajudar, não é? Para esclarecer as dúvidas todas que vão existir, porque quem inicia uma terapêutica destas vai acabar por necessitar de todo este aporte, não é? Eu não quero que uma pessoa se sinta mal, eu não quero que uma pessoa ande nauseada, não quero que uma pessoa vá para o trabalho cansada, não quero que uma pessoa acorde já sem energia, então É alguma isso, coisa aqui está a falhar, é não é? isso. E é por isso que a nutrição, se nós por curiosidade, um ser humano da nossa idade consome por ano à volta de mais ou menos, portanto, que seja 1 litro de água, não é? 1 litro ou seja, 1 quilo de comida ao longo do dia, nós chegamos aqui e temos
quilos e quilos e quilos e quilos. Nós temos um organismo perfeito. Eu adoro, É engraçado nós, ver como é que eu adoro como é que ele a funciona, não é? A fisiologia. fisiologia, eu sou apaixonada pela fisiologia, como é que nós temos aqui um fígado, não é? Em que ele está sempre a metabolizar, ele é uma inteligência exímia, não é? Porque nós não somos um motor de um carro que tira um filtro, mete outro filtro, não é? A nossa manutenção não é retirar e colocar outro, não é? E nós temos um organismo tão inteligente que está a nosso favor, não é? Quando nós lhe damos o combustível certo, não é? Exatamente. Ele funciona sempre a nosso favor. Agora, quando nós damos o combustível errado, não é? Ele vai se proteger. A biologia dele é proteger-se, não é? E nós conseguirmos aqui olhar para a nossa fisiologia e até a fisiologia que é da parte da obesidade, como é que nós devemos intervir, porque nós sabemos que as semanas não são todas iguais, as primeiras 3 semanas ele vai interpretar de uma forma, depois eles assim, não, tu já não me estás a dar comida, eu já não te vou deixar queimar aqui, tu vais agora começar a queimar aqui, e nossa intervenção muda, eu digo que é o síndrome da terceira consulta, porque chegamos à terceira, eu não perdi quase nada, assim perdeu. Isto não é um processo linear, isto não é um processo todas as semanas, 1 ou Claro. 2 quilos, não é um processo linear. Nós temos tantos mecanismos aqui por trás que são interessantíssimos, às vezes não dá para explicar ao utente, não é? Porque, e até ia estar a falar chinês, mas são tão interessantes que o nosso corpo ele vai se defendendo e nós vamos modelando aquilo que nós também queremos, Exatamente. como é que ele quer que. Ele vai responder. O organismo ele vai responder, demora o tempo que E demorar. vai arranjar formas de se defender também, não é? Vai. Porque no fundo nós temos uma memória, não é? E por isso esta reganho, depois de perder o peso, a questão do ganhar peso novamente é uma coisa que se coloca em cima da mesa, realmente, porque existe uma memória do nosso organismo que ele vai E o tentar reganho, o ir reganho é até 10%, considera-se normal, aceitar. aceitável. Eu às vezes quando se fala: eu vou deixar a mão já, vou engordar", assim, olha, quem faz uma cirurgia metabólica, um sleeve, emagrece, depois também engorda um bocadinho. Portanto, eh eh, nós engordamos naturalmente, Há um equilíbrio do organismo. há um equilíbrio do organismo. Agora, até 10% é aceitável. A pessoa não pode chegar ao final do processo de emagrecimento, que é diferente do processo de manutenção de peso, porque manter o peso, eu acho que às vezes torna-se mais difícil do que perder, não é? Porque lá está, nós acabamos por facilitar, ok, estou assim, vou de férias, não quero saber, vou comer e depois quando chegar, Logo vejo. logo vejo. Só que depois o voltar outra vez a tirar tudo aqui, palato, não é? Ou seja, estamos aqui a falar de alimentos palatáveis, certo? Voltar a tirar tudo é uma tortura, não é? É uma tortura. Mas é este desafio que eu tenho sempre para os meus utentes. Querem ir de férias, querem estar mais à vontade, ok, também não vamos comer 3 lados por dia, não é? Sim. Mas quando Sem chegarmos, exageros. sem exageros, mas quando chegarmos cá, acabou. Vamos voltar outra vez à nossa rotina E à nossa regra. e à nossa regra, não é? É por isso que nós temos regra, mas depois também temos que sair da regra, e é possível e nós temos que sair, não é? Os ambientes que nós vivemos, familiares, não é? Nós temos que sair, que senão isto também é uma tristeza, Claro, não é? claro. Quem é que não gosta de comer um docinho ou um E é uma das coisas que dizem, Não é? não é, mesmo desta nova medicação, tira a vontade de comer ou tira o prazer de comer, não é? Tira É uma daquelas coisas que aquilo que eu pergunta que vejo. olha, mas eu agora quando comer não vou ter aquele prazer, porque a verdade é como tu dizes, é uma recompensa, nós temos prazer a comer. E o que é que tu achas A disso? prática clínica que mostra é a vontade de comer não é tão grande, mas tem na mesma prazer em comer. Só que a quantidade, não É é? menor. É menor. Porque vamos pensar, se aquilo provoca um esvaziamento gástrico muito lento, portanto, em vez de uma digestão demorar 3 horas, demora 6, não é? A pessoa sente-se mais saciada. Se eu comer apenas um bocadinho, não é? Aquilo vai saber como se eu comesse o bolo inteiro. Exatamente. Portanto, o prazer está lá. A quantidade, eu digo sempre aos meus utentes, e eles vão reconhecer, lembre-se da quantidade. Uma maçã não é igual a 2 maçãs, não é? E estou a falar de maçã, certo? Eu peguei na maçã Claro. é quantidade, não tira o prazer, tira aquela quantidade que a pessoa necessitava para se sentir satisfeito, diminui,
drasticamente. Claro. Mas E isso continuo também com vem de muito uma prazer. explicação química, lá está, porque quando não é, a tal hormona chega ali ao intestino, há uma ligação direta entre o intestino e o cérebro, que as Bem que pessoas às vezes fala-se do esquecem-se. eixo intestino-cérebro, não é? E aquilo dá, lá está, é como o nosso corpo é tão perfeito É, assim, não é? é, E é é. super perfeito. E há ali um aviso do género, avisa aí que já tenho aqui nutrientes que chega, por Exatamente. isso para lá. É E é este reflexo que é feito com esta medicação, não é? É um aviso ao cérebro a dizer: "Opá, não vale a pena estás a comer mais, o que comeste está bom", E a não é? pessoa fica satisfeita com aquela quantidade. Isto Exatamente. é revolucionário. É completamente. Isto é revolucionário. É sim nós senhora. conseguirmos emagrecer com alguém que se permite, porque eu acho que se deve permitir, de estar Fazer as pequenas estar ali asneiras. as pequenas asneiras, estar ali num grupo de amigos e poder tirar um bocadinho de sobremesa, não é? E Uhum. continuar num processo de emagrecimento. Exato. Isto é extraordinário da forma que nós Mas, estamos a por exemplo, combater. no álcool, eu não sei se tens essa percepção, eu tenho muita percepção com os doentes que o consumo de álcool fica muito alterado com a mão já, não é? Fica. Se o esvaziamento gástrico é muito lento, o álcool vai estar cá, ou seja, durante muito mais tempo. Um copo de vinho não vai corresponder a um copo de vinho como a um jarro, não é? Portanto, e aí é preciso ter algum cuidado. Nas bebidas alcoólicas, pronto, beber nunca é bom, não é? Sim, mas Um com o uso da medicação aqui, sim, porque o sim. esvaziamento gástrico é muito lento, portanto, e o álcool vai estar muito mais tempo a nível da digestão e o efeito daquele álcool vai ser muito superior ao que era com a pessoa estava habituada a beber um copo de vinho, aquele copo de vinho vai corresponder a 2 ou 3, Claro, não é? claro. Portanto, É aí o álcool completamente diferente. é muito diferente. Então, na tua opinião, assim, para fazermos um resumo, quais eram os 3 alimentos que tu dizias que são imprescindíveis em quem está a fazer esta medicação e os 3 alimentos completamente proibidos? Proibidos. Eu vou por grupos de alimentos, portanto, a proteína, não é? É o primeiro grupo de alimentos que é imprescindível, certo? E a pessoa é fácil comer. eh, Nós fomos às 2 gramas de proteína por cada quilo de peso, não é difícil de atingir essa quantidade. E eu digo, vamos à proteína em detrimento, por exemplo, do arroz, massa, batata, dos hidratos de Ok. carbono, apesar de que nós não devemos retirar, mas não precisa estar na refeição, nós podemos pôr os hidratos de carbono ao longo do Fora. dia. Portanto, a proteína é imprescindível. Depois, as frutas. Portanto, aqui o grupo das frutas também acaba por ser, uma fonte de fibra, não é? Porque É uma aqui a fonte parte da fibra é e das extremamente importante. vitaminas, Pois. portanto, não é? Eu estou a dar ali um boost de vitaminas. Depois, a parte dos produtos hortícolas, né, que é outra fonte. Nós conseguimos fazer uma dieta hipocalórica, mas altamente nutritiva. E aqui tem que entrar a fruta, tem que entrar os produtos hortícolas e tem que entrar a proteína. Portanto, estes são os indispensáveis. E depois, dentro mesmo das proteínas, o consumo de peixe por causa do ômega 3, que é crucial. Portanto, mas estes aqui são os indispensáveis, que ninguém pode sair dali sem. Eu até posso despender dos laticínios, porque eu o cálcio consigo ir buscar com alguma facilidade. É um micronutriente fácil até nos brócolos temos Sim, imenso sim. cálcio. O que é que nós devemos evitar? Alimentos ultraprocessados. Não é processados, porque um iogurte é um alimento processado, Tudo vem dentro de um plástico. não é? É o que eu digo aos meus filhos: tudo vem dentro de um plástico, está mal. Está mal. Alimentos ultraprocessados, não é? Porque normalmente são ricos em gordura saturada, não é? As batatas fritas, Claro. mesmo, pronto, estamos um bocadinho na moda da air fryer, em que compra-se os panadinhos já, todas as coisas para E depois colocar é lá. só meter, É. mas cozinha sem gordura. É isso, cozinha sem gordura, mas aquilo tem intensificadores de sabor, aquilo tem gordura, tem adição de açúcar, portanto, todo tipo destes alimentos ultraprocessados, não é? Os panadinhos que já vêm prontos, Totalmente fora. totalmente fora. O álcool, não é? Pois. O álcool por uma questão mesmo da pessoa pode não se sentir mesmo bem, não é? A pessoa vai se sentir É muito calórico e também. que é muito calórico. Portanto, já estamos aqui nos ultraprocessados por causa da gordura, o álcool, E o assim, açúcar, e o provavelmente. açúcar. Porque é inflamatório, porque o açúcar, a gente compara o açúcar a uma droga, não é? E porquê? Porque atua no hipotálamo, no mesmo centro de recompensa que atua qualquer tipo Exatamente. de droga. E no não é? facto, até se forçares um bocadinho esse consumo, até acaba por ser um contrassenso, porque tu acabas por estar a tentar contrariar o que a medicação te está a tentar A fazer, não é? exatamente. E eu não sei se até depois, em termos de resultados, isso pode ter toda a importância, não é? Acaba por ter, porque
se eu dou muito açúcar, eu continuo a minha mesma a estar inflamada, não é? Exatamente. O peso até pode descer, mas não vai ser da gordura, vai ser da massa magra. E outro não é um alimento, mas é a água, não é? É outra coisa imprescindível para quem está a fazer a E uma medicação. coisa que eu noto A com as pessoas hidratação estarem a fazer a medicação é que as pessoas não têm mesmo vontade nem de comer nem de beber, de beber, muitas vezes, e por isso têm mesmo que ser forçadas forçadas. àquilo, A têm que hidratação perceber aquela é importância. fundamental. A hidratação aqui, acho que são esses 4 pilares: a proteína, a hidratação, os produtos hortícolas e a fruta. São aqueles 4 pilares assim importantes enquanto se faz a tires da partida. Depois de toda esta mudança alimentar, também a parte da mudança dos comportamentos, não é? A parte do exercício físico, extremamente importante, não é? Nem que Muito seja uma caminhada, mas o treino de importantíssimo. força é extremamente É, importante, é não é? diferente. Uma caminhada é muito diferente de um treino de força. E os estudos indicam, é muito consensual. Quanto mais músculo nós tivermos, não é? Mais vida com qualidade nós vamos ter no futuro. Portanto, é porque às vezes as pessoas não têm bem essa percepção, mas o facto de nós termos mais massa muscular aumenta a nossa taxa metabólica basal. Exatamente. Ou seja, depois é muito mais fácil a manutenção do peso tendo esta massa muscular, Sem dúvida, porque é um músculo que gasta energia, não não é? é? O músculo gasta muita Depois energia. acaba por ser ao longo, lá está, é o tal emagrecer com inteligência, como É, nós falamos aqui é. durante todo este episódio. Pronto, Ana, eu acho que já abordamos aqui todos os aspectos. Não sei se ficou aqui Acho que não. alguma coisa que tu achasses que devíamos ter focado. Foi uma conversa completamente informal em que, como nós as duas temos montes de vezes na farmácia, que tiramos dúvidas uma com a outra, partilhamos experiências, partilhamos até situações do dia a dia que nos acontecem com os nossos utentes e doentes e que E é por isto isso que esta enriquece-nos. E é por isso que esta parceria já decorre há muitos anos, não é? Por Já trabalhamos partilharmos juntas que há 15, 15 anos. mas na farmácia da estação há 18, não é? É muito Mas tempo. esta partilha ajuda muito porque nós crescemos também a partilhar histórias, não é? E a partilhar as dúvidas vai sempre enriquecer. Isso. Mais do que dúvidas, é a partilha de conseguirmos perceber como é que isto funciona e como é que podemos ajudar, não é? Os nossos utentes que nos vêm perguntar alguma coisa, estarmos ali muito aptos para conseguirmos ajudar, não é? Nós somos a primeira linha da frente Exatamente. de Por isso procura é que de eu acredito que ajuda. a formação das equipas seja tão importante e acredito que as equipas realmente, eu tenho a sorte de trabalhar com 3 equipas fenomenais, que acreditam como eu, que trabalhar com a comunidade, não é só esta parte do dispensar a receita, esta parte do aconselhamento, de nós nos formarmos a nós próprios, de sabermos cada vez mais sobre todos os temas da atualidade, coisas que as pessoas nos vão perguntando, isto é que nos diferencia. Eu acho que nós somos muito inovadores, não é? E eu tenho um orgulho em trabalhar nas farmácias e Eu também contigo. tenho muito orgulho das Muito minhas, mas orgulho. eu sou Pronto, suspeita. mas eu tenho porque eu sou aquela que vou lá, não é? Mas aquilo é meu, eu trabalho lá, faço, não é? E é verdade. Sinto-me em casa. E eu acho que a E a nossa equipa também. visão, a equipa, não é? A nossa visão da nutrição, Alexandre, acho que sempre se alinhou, não é? Nós sempre vimos oferecer um serviço ao utente, não é? Não numa perspectiva de negócio, mas uma perspectiva de estarmos ali para ajudar o utente, não é? Porque nós sabemos a dificuldade que é uma consulta num centro de saúde, portanto, e nós sempre nos alinhamos muito daquilo que nós achamos como é que deve ser o nosso serviço, a nossa intervenção. Se alguma escola nos pede ajuda, nós, qual é que é? Já vamos, não é? Portanto, nós estamos muito, muito abertas sempre A parte da literacia da saúde. é isso. E que também não é? vem um bocadinho este podcast vem um bocadinho nesse É isso. encontro, porque a verdade é que nós temos as novas tecnologias, não é? Que também temos que estar abertos a isto e lá está, e nem sempre temos o tempo na farmácia para estar com a pessoa a explicar tudo com mais calma e daí a vinda deste podcast também e destes episódios que estão pensados, que foram pensados para colmatar e para responder a questões que nos colocam realmente na farmácia. E por isso espero que toda a gente goste e que os temas que se abordem sejam realmente pertinentes para quem está a ouvir
e agradeço-te imenso, Ana. Obrigada. Está bem, esta conversa foi um gosto fazer este primeiro episódio contigo, está bem? Para mim é sempre adoro conversar e adoro estar envolvida nestes projetos com farmácias em que eu trabalho de coração. Eu estou aqui de coração. Obrigada e obrigada pelo teu profissionalismo, Obrigada. está bem? E não se esqueçam, agora o próximo episódio, o episódio número 2, vai ser com a doutora Isabel, que trabalha connosco na farmácia da Devesa, é farmacêutica e tem uma grande especialização na área da suplementação, na área também das análises clínicas e vai nos ajudar aqui a perceber este vasto mundo dos suplementos, de tudo o que existe. De tudo que existe no mercado, o que é que, e em que é que nós podemos confiar ou não, e o que é realmente importante nós olharmos, está bem? Cá vos esperamos então no segundo episódio. Obrigada!